A aula de hoje fala sobre o domínio doutrinário, Isaías 29, 13 e 14. Marquem aí na escritura de vocês. Essa escritura diz assim, deixa eu ver se eu já abro aqui direto no domínio doutrinário. Aqui. Aliás, na escritura, né, de domínio doutrinário. Então, Isaías 29, 13 e 14. Nesses versículos, Isaías está falando sobre a restauração do Evangelho. Mas por que ela tinha que acontecer? Porque ele diz, olha, porque o Senhor disse, eis que este povo se aproxima de mim com sua boca e com os seus lábios me honra, porém o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. E aí no 14 ele diz o que vai acontecer por conta das pessoas estarem se aproximando dele somente com a boca, mas o coração está longe. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. E aí a gente volta para cá, para a nossa lição, que diz o seguinte: a obra maravilhosa que a gente tem é a restauração do Evangelho. Então vamos identificar isso aqui. Qual é a verdade ensinada em Isaías 29, 13 e 14? A restauração do Evangelho de Jesus Cristo é uma obra maravilhosa e um assombro. E aí eu pergunto para vocês, né? Que bênçãos espirituais você poderia desfrutar em sua vida naquela época? Ou seja, no século XIX, antes do Evangelho ser restaurado, quais eram as bênçãos que a gente tinha? Na verdade, a gente não tinha muita expectativa, porque, inclusive, Deus era ensinado como um ser que não era tão misericordioso, né? Era um ser julgador. Então, isso era o que a gente recebia do ensinamento. Era apenas um ser julgador. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, quando foi restaurado, ele nos ensinou que o Evangelho ele pode ter muito mais a nos oferecer, inclusive a esperança de que coisas boas aconteçam. E aí, uma das bênçãos que a gente vai ter, quais são algumas das bênçãos proporcionadas por Jesus Cristo por meio da restauração do seu Evangelho? Eu gostaria que vocês listassem aí pelo menos 3 bênçãos. Eu vou falar aqui algumas e vai ajudar vocês a responder essa pergunta. E por que elas são consideradas uma obra maravilhosa e um assombro, né? Primeira coisa é o surgimento do livro de Mórmon. O presidente Nelson, ele compartilhou algumas das maneiras pelas quais o surgimento do livro de Mórmon pode ser considerado uma obra maravilhosa e um assombro. Vamos entender quais são essas coisas? Ele disse assim, fico intrigado com o fato de Joseph Smith, um jovem iletrado da zona rural dos Estados Unidos, ter sido capaz de traduzir o livro de Mórmon. Essa situação improvável está relacionada à extraordinária profecia de Isaías. Portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro. Sem dúvida alguma, a obra dos últimos dias é exatamente essa. Pensem no pouco tempo que Joseph levou para traduzir o livro de Mórmon. Trabalhando de abril a junho de 1828, ele traduziu as 116 páginas que posteriormente Martin Harris perdeu. Joseph Smith recomeçou a tradução na terça, 7 de abril de 1829, com Oliver Cowdery como escrevente. O manuscrito ficou pronto 85 dias depois, em 30 de junho daquele mesmo ano. É claro que esse tempo não foi dedicado inteiramente à tradução. Calcula-se, numa estimativa conservadora, que o profeta e seus escreventes tiveram livres 65 dias úteis ou menos, nos quais traduziram o livro, que na edição inglesa atual contém 531 páginas. Isso dá uma média de 8 páginas por dia.
Considerem isso quando traduzirem um livro ou planejarem sua própria leitura do livro de Mormon. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai ver é que Joseph Smith ele traduziu um livro que a gente reconhece hoje, que é o livro de Mormon, que tem mais de 500 páginas, ele traduziu em 2 meses. Se vocês hoje, com todo o aparato que nós temos de tradução do Google Tradutor, outras orientações, internet, recorrer a algumas palavras específicas, será que a gente conseguiria trabalhar? Vamos considerar esses 65 dias aí, né? Em 2 meses, será que a gente conseguiria traduzir qualquer livro? Pega mesmo o livro de Mormon. Vou traduzir hoje o livro de Mormon. Escrever 8 páginas por dia. Teria que ser a média. De tradução. Será que a gente conseguiria fazer isso? E na época não tinha nada de internet, não tinha como pesquisar. Mesmo que se tivesse, na verdade, né? Na verdade, tinha como pesquisar, ele tinha que procurar um especialista para fazer essa tradução. Mas aí, isso não era o caso. Ele traduzia pelo poder de Deus, por inspiração. Então, uma das bênçãos que a gente tem por conta da restauração é o próprio livro de Mormon. E a gente vê que é um livro que não tem erro e que toda a história se encaixa e que em nenhum momento ele se contradiz. Ok. Outra coisa que a gente vai ver aqui, Henry B. Eyring dizendo, né, sobre a experiência da restauração. Ele diz: enquanto servia no bispado, presidente, há muitos anos, eu era encarregado de supervisionar o grupo de desenvolvimento e o projeto que deu início ao que chamamos hoje de Family Search. O próprio programa do Family Search, de pesquisa genealógica, começou. Isso daí é exemplo também de uma das grandes bênçãos da restauração. Ligar os pais aos filhos e os filhos a seus pais, com oração, diligência e com sacrifício individual de pessoas que tinham muita capacidade, a tarefa foi concluída. Foi um passo de cada vez. A primeira tarefa foi fazer o Family Search uma plataforma fácil de ser usada por aqueles que não tinham muita habilidade com computadores. Muitas mudanças aconteceram e sei que continuarão a acontecer, pois sempre que decidimos resolver o problema inspirado, abrimos a porta para mais revelações em relação a avanços pelo menos igualmente importantes, mas ainda não vistos. Mesmo hoje, Family Search está se tornando aquilo de que o Senhor precisa como parte de sua restauração, e não apenas um programa para evitar ordenanças duplicadas. O Senhor permitiu que fizéssemos melhorias para ajudar as pessoas a se sentirem familiarizadas e até mesmo a amarem seus antepassados e a realizarem as ordenanças do templo por eles. Agora, conforme o Senhor certamente sabia que aconteceria, os jovens estão se tornando mentores para seus pais e para membros da ala em relação ao uso de computadores. Todos sentem grande alegria nesse serviço. O espírito de Elias está mudando o coração dos jovens e dos mais velhos, dos filhos e dos pais, dos netos e dos avós. Outro programa fantástico que mostra aí a obra maravilhosa e o assombro de Deus é o Family Search, que é trabalhar a pesquisa genealógica, né? Fazer a pesquisa genealógica, procurar sobre os nossos antepassados. Tem mais, não acaba por aí não. A gente tem também o trabalho, David Abedner falou sobre a construção de templos, mas não só a construção, tudo que acontece, olha, agora em 2020 temos 168 templos em operação, 49 outros templos estão sendo construídos e foram anunciados. Casas do Senhor estão sendo construídas nas ilhas do mar e em países e locais anteriormente considerados por muitas pessoas improváveis de receber um templo. A cerimônia é atualmente apresentada em 88 idiomas e estará disponível em muitos outros idiomas. À medida que templos forem construídos a fim de abençoar mais filhos de Deus nos próximos 15 anos, o número de idiomas em que as ordenanças do templo estarão disponíveis vai provavelmente dobrar. Então, tudo que acontece no templo hoje já pode ser ouvido
ou pelo menos naquela época em que foi escrito 2020, né, já podia ser ouvido em 88 idiomas. Hoje, né, a expectativa é de que já tenha aumentado esse número. Então, mais uma obra maravilhosa e um assombro. E eu digo mais, né, a nossa bênção patriarcal. Hoje nós recebemos a bênção patriarcal como um guia para a nossa vida individual. E é uma bênção, sim, para todos nós. E todos nós, quem tem a partir de 14 anos, já pode ir buscar, já pode ir procurar agendar com seu patriarca para receber a sua bênção patriarcal, para receber o seu guia, para saber qual é o seu propósito nessa terra e o que você tem que fazer na obra do Senhor. E eu testifico a vocês que Joseph Smith restaurou esse evangelho. Essa foi uma das confirmações que eu recebi do Espírito Santo e que eu nunca esqueço. É como se fosse hoje, sempre está muito fresquinho na minha mente. Eu estava estudando sobre a história da igreja, na época a gente estava estudando o livro de Doutrina e Convênios, né, que contava essa história toda que eu acabei de contar para vocês, de Joseph Smith, do trabalho de tradução. Eu não estava me perguntando se Joseph Smith era um profeta de Deus. Não estava fazendo essa pergunta. Mas o Senhor me respondeu, né, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala com uma voz que você ouve como se estivesse sentindo. Então é bem estranho, né? Mas é assim que ele fala. Lembra que é um espírito falando para o outro, o Espírito de Deus falando para o nosso. Então a gente sente e ao mesmo tempo a gente ouve. É como se fosse escrito na nossa mente aquilo e a gente pudesse ler. Então eu sei que realmente o Senhor restaurou esse evangelho por intermédio de Joseph Smith. E o livro de Mórmon é uma bênção para nós. Eu gostaria de reforçar o convite. Leiam o livro de Mórmon. Isso vai fazer toda a diferença. Sempre que vocês tiverem os maiores desafios da vida de vocês, sempre que vocês estiverem com dúvidas sobre qualquer coisa, leiam o livro de Mórmon que vocês vão encontrar muitas respostas. Em nome de Jesus Cristo, amém.